Hoje nós vamos falar por que algumas mulheres pulam de um relacionamento para o outro sem sucesso, sem se dar conta de que o problema tá nelas. Tem um pagode que fala assim, ó, um dia você vai entender que o erro não tá em ninguém, tá em você. Bom, se eu tivesse um editor, eu ia falar pra ele, ó, edita essa parte, coloca a música, não deixa eu cantando não, tá? Mas eu não tenho, então é o que tem. Mas por que eu falo isso? É porque só eu tô errada? É porque o outro nunca tá errado? Não. Um relacionamento, ele é sempre 50-50. Sempre. Então, se ele chega ao fim, a gente precisa fazer esse balanço de qual foi a minha parte. Para as casadas é qual foi a minha parte e como eu vou restaurar esse casamento. Para as solteiras é qual foi a minha parte e como eu vou melhorar para que eu não cometa os mesmos erros em um próximo relacionamento. Por quê? Então vamos lá, vou falar até de uma experiência pessoal. Eu tive um relacionamento bem longo e a gente terminou, todo mundo ficou bem chocado quando a gente terminou. E quando a gente terminou, eu realmente acreditava que eu tinha feito o meu melhor. E eu tinha feito o meu melhor dentro do conhecimento que eu tinha na época. E eu sabia pontuar os erros dele ali, ó, na ponta da língua. Eu não quero ele por causa disso, 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 disso. Logo depois desse relacionamento, aprendendo mais sobre relacionamentos, veio o Dr. Jorge na minha vida e aí eu me dei conta do quanto eu estava errada. Hoje eu só olho para trás e eu penso, coitado desse ser humano que teve que me aguentar por tanto tempo, porque eu era insuportável. Insuportável, gente. Ele tinha que viver pisando em ovos, porque eu tava o tempo todo querendo saber o que ele estava fazendo, por que ele tinha demorado para me responder. Ele não podia conversar com ninguém. Se eu visse alguma menina que às vezes foi perguntar se ele podia revezar o aparelho na academia, eu já ficava louca. Eu também já errei assim muito. Só que na época eu não me dava conta. Eu não me dava conta que ele tinha que viver pisando em ovos. Eu não dava conta, não me dava conta do quanto eu estava errando dentro desse relacionamento também. Uma das coisas que eu pontuava que para mim não daria certo continuar com ele era que eu falava que ele era muito covarde, que ele não conseguia bater no peito e assumir algumas vontades que eles tinham, né? Sabe aqueles homens que se omitem por muito tempo? Eu ouço isso muito das esposas dentro do consultório, homens que se omitem por muito tempo, quando ele nunca falou nada. Ele sempre foi quieto. E um dia ele simplesmente surtou e saiu de casa. Um dia ele simplesmente surtou e falou depois de 10 anos que não queria mais, que estava infeliz. Eu nem sabia que ele estava infeliz, mano. Pois é. Eu também pontuava isso. Nossa, ele era muito covarde. Às vezes eu, sabe, apertava na ferida para ver se ele devolvia e ele nunca devolvia. Ele nunca assumia as coisas que ele queria, que ele gostava. Na época o conflito era sobre mudar de religião e ele estava estudando sobre, mas ele foi escondido de mim em uma outra igreja. Isso para mim foi assim o fim, uma traição tremenda. Como assim? Foi em outra igreja escondido de mim, um covarde. Se quer trocar de igreja, bate no peito, assume, né? Vem conversar comigo sobre isso. Mas não, fez escondido. E isso era um problema muito grande para mim. E aí eu fui me dando conta, isso que eu tento abrir os olhos das minhas pacientes também, que nós vamos deixando eles covardes. Não tô tirando a culpa deles, tá? Eles estão culpados, eles têm que assumir a responsabilidade quanto às coisas, não tô tirando a responsabilidade deles, mas aqui eu falo para mulheres e não para homens. Então eu estou falando para mulheres. Apesar da culpa deles, a gente também tem culpa. Porque muitas vezes eles tentaram colocar a vontade deles em alguns momentos, a opinião deles, os gostos deles, mas a gente sempre descartava. A gente sempre fez a nossa vontade valer. Eles vinham contar alguma coisa pra gente e a gente sempre atacava. E aí eles foram perdendo cada vez mais as vontades de contar as coisas pra gente, de dividir as coisas com a gente, porque a gente, em tudo que ele contava, a gente estava sempre procurando um erro, um motivo para brigar. Percebe? Que não é só o outro que erra dentro de um relacionamento. Eu fazendo esse balanço no fim do meu relacionamento, vi o quanto eu errei nesses pontos. E tô, claro, até hoje procurando esse balanço. Mas é preciso que a gente seja muito sincera quanto a isso.
né? Eu tenho uma paciente que ela me procurou no fim de um relacionamento, ainda tentando a restauração, e eu dei alguns direcionamentos, ela não seguiu quase nada e deixou a terapia, o relacionamento acabou, e agora ela voltou, falou assim, Manu, eu tô em um novo relacionamento e eu me percebo errando tudo de novo, a mesma coisa que eu errei no outro. Agora ela já tem consciência, né? Porque eu já tinha ido mostrando pra ela onde estavam os erros. Ela falou assim, Manu, eu tô me pegando errando tudo de novo. E às vezes ele é até um cara legal e eu tô jogando pro buraco de novo. Ou, né, ele não é um cara legal, mas vai aparecer um cara legal e eu tô vendo que eu vou repetir os mesmos erros. E é isso que acontece quando a gente não para e olha pra gente. Nós precisamos ser muito sinceros quanto a isso. Porque muitas vezes nós idealizamos um cara, nós queremos um cara, falando agora para solteiras, tá? Nós queremos um cara ideal, perfeito, um cara bom, assim, maravilhoso, incrível para nossa vida. Mas será que nós estamos sendo uma mulher incrível por quem esse cara incrível se interessaria? Que talvez você tá querendo um cara, mas o cara que você tá querendo nunca se interessaria por você. Porque você é masculina, porque você não consegue ser delicada, você não consegue ser acolhedora, você é sempre impositiva, mandona, você não sabe ouvir. Tu acha que algum cara bom vai querer ficar sustentando um relacionamento com gente assim? Então, tem algumas coisas dentro de nós que, se a gente não mudar, nós vamos continuar repetindo os mesmos erros. Relacionamento após relacionamento. Ai, mas eu sou assim, não tem jeito. Vai ter que, se gosta de mim, vai ter que me aturar assim. Você é assim, mas você pode mudar. Você deve mudar. Você não pode ser refém do eu sou assim. O nosso natural é ser sempre egoísta. É ser sempre fazer valer a nossa vontade. Nenhum relacionamento se sustenta assim. Relacionamento é sobre fazer o outro feliz. E só quando a gente se dá conta disso, a gente aprende a se moldar ao que o outro espera também. Eu não tô falando para você mudar completamente quem você é. A sua essência tem que continuar aí. Mas há coisas que dá para mudar. Por exemplo, já ouviu falar das linguagens do amor? 5 linguagens do amor, ou 7, segundo o Dr. Jorge. A gente pode conversar sobre isso em um outro vídeo, para quem não conhece ainda, mas sobre as linguagens do amor. Cada um tem uma linguagem, se comunica na sua linguagem. E às vezes, a forma que você sente e demonstra amor é diferente da forma que o seu marido sente e demonstra amor. E aí você não se sente amada por ele, porque ele está demonstrando amor de um jeito que você não se sente amada, e ele não se sente amado por você porque ele não está entendendo esse jeito que você está demonstrando amor. Às vezes o seu jeito de demonstrar amor é dando carinho, é comprando um chocolate, dando presente, mas o amor dele, ele sente quando você abraça, quando você dorme encostadinha, quando você passa a mão no rosto dele, sabe? Às vezes o amor dele é sentido no toque físico. E ele não entende que você tá amando ele, e ele não se sente amado porque vocês não estão falando a mesma língua, sabe? E a gente precisa se moldar quanto a isso. Isso não muda a nossa essência. Isso muda o nosso olhar para o outro. Nesse relacionamento, eu estou muito atenta a isso. Eu olho pro meu namorado e eu sei a linguagem do amor dele. E eu sei que não é a minha. E que não é o meu natural. E aí, no meu consciente, se dá conta, pera, mas ele se sente amado assim. Então eu vou fazer um esforço. Então, ainda que não seja a minha forma de demonstrar amor, eu sei que é a forma que ele se sente amado. Então eu me esforço para amar ele na forma que ele se sente amado. Tem coisa que precisa mudar em nós. Isso do olhar atento ao outro e ao que o outro gosta. O não ser mandona, autoritária, não querer tudo do seu jeito, essa visão egoísta de relacionamento que a gente tem. Precisa mudar, porque nenhum relacionamento vai dar certo assim. E eu falo isso pra você casada também, né? Meu público, a maioria são casadas. Algumas vezes o seu relacionamento não tá dando certo, e você quer uma fórmula mágica para mudar. Você quer que ele mude. Ou ele me traiu, ou ele mentiu, ou ele saiu de casa e agora ele voltou e ele que tem que mudar.
E você não se dá conta de que o relacionamento é 50-50. E que se deu errado, a culpa não é só dele. Que você também precisa olhar para a sua parte. Tá bom, ele traiu, ele saiu de casa, não tiro em nada a culpa dele, ele tem culpa. Mas o que você pode ter feito ao longo desse tempo que contribuiu para ele sair de casa? Que contribuiu para ele trair? Será que você não passou tanto tempo anulando o teu marido, fazendo com que ele se sentisse pouco homem, que ele foi buscar ser homem na rua? Ele tá certo? De forma nenhuma. Eu não apoio, eu não aprovo, eu não comungo com traição, com abandono familiar, com nada do tipo. Mas como eu falei, aqui eu falo para mulheres. E falando com vocês, eu preciso levar vocês a olhar para a parte de vocês também. Eu preciso que vocês olhem e vocês admitam os erros de vocês. Porque o que eu vejo muito dentro do consultório é: o marido voltou, ou o marido nem chegou a sair, os dois estão tentando fazer dar certo, só que um está tentando fazer dar certo atacando o erro do outro. Eu falo mal do erro dele, ele fala mal do meu erro, a gente está o tempo todo procurando o erro do outro, mas a gente não tá. Nenhum quer olhar para o próprio erro. Nenhum quer mudar. Não vai dar certo. Não vai ser durável. Enquanto vocês estiverem se vendo como inimigos dentro de casa, procurando o tempo todo o erro do outro, não vai dar certo. É preciso que, em vez de ficar buscando que o outro erre, você busca, tá, mas o que que eu gosto nele? O que que eu gosto que ele faz? No que ele é bom? E você valida e elogia ele nesse sentido, para que ele seja ainda melhor no que ele já é bom. E aí ele vai começar a se dar conta de que você gosta daquelas coisas, porque às vezes ele até tenta fazer alguma coisa para te agradar, mas como você nem agradece, nem elogia, ele acha, para ele parece que você não deu importância. E aí ele para de fazer. Quando ele faz e você mostra que você viu, ele vai querer fazer de novo. Então esse é o movimento. O movimento é de olhar para si e buscar mudar os próprios erros. E o movimento é de olhar para o outro e validar o que o outro faz de bom. Os nossos erros precisam ser levados em consideração. O erro dos outros não é nosso papel de mudar. Muda o seu primeiro. E se você sabe que você tem alguns defeitos que precisam ser mudados, mas que você não está conseguindo sozinha, porque é muito comum, tá? A gente sabe que a gente é egoísta, a gente sabe que a gente é arrogante, a gente sabe que a gente não é feminina, a gente sabe que a gente é mandona, a gente sabe que a gente é chata, que a gente é briguenta, que a gente é reclamona. Mas, Manu, quando eu me dou conta, eu já tô fazendo. Eu já tô reclamando, eu já tô brigando, eu já tô sendo grosseira. Eu sei que eu tenho que mudar, mas eu não consigo. E aí é meu papel de te ajudar, sabe? De conversar com você, de buscar as raízes de por que você é assim, de te dar ferramentas, meios, exercícios para ajudar você a mudar. Meu papel é fazer essa análise com você, de erros que você já sabe que você erra, de outros erros que você nem sabe que você erra. E eu ajudando você a mudar, eu tenho certeza que seu marido muda também. Quando você muda, solteira, né? Falando agora para solteiras, quando você é solteira e você muda, você passa a atrair outros tipos de cara. Você não se contenta mais com aquele tipo de cara. E aí filtra naturalmente o tipo de cara que vai se aproximar de você. Mas tudo, solteira ou casada, o sucesso do seu relacionamento passa pela sua mudança, por assumir as responsabilidades dos seus próprios erros e mudar. Outro dia, né, só para concluir, eu estava sentada conversando com a minha mãe, com o Léo, meu namorado, e eu fiz alguma brincadeira. Ele falou alguma coisa de casar e eu brinquei assim: ah, mas você tem que aguentar as minhas chatices. Minha mãe brincou: ai, olha que tem muitas, hein? Aí eu dei risada, falei: ah, mãe, não tem mais, né? Eu tô mudada. Ela falou assim, olhou pro Léo e falou assim: nossa, realmente, ela já mudou quase 100%. É, Deus tá preparando ela pra você, viu, Léo? Porque é isso. Há algum tempo, há um pouco mais de um ano, eu resolvi assumir as responsabilidades pelo que me cabia. Eu resolvi ser sincera nessa análise do que eu preciso mudar. E dia após dia, eu não sou perfeita ainda não, mas dia após dia eu faço esse movimento. O que eu preciso mudar? No que eu vou trabalhar hoje? E às vezes eu caio, eu recomeço, eu procuro ajuda também de bons profissionais.
É só assim. É só assim que a gente vai conseguir ter um relacionamento de sucesso. Então, se é o que você está procurando, olhar para os seus próprios erros, olhar para a sua realidade, admitir o que você precisa mudar. E se você quer ajuda para isso, eu tô aqui para te ajudar. Esse é meu papel como terapeuta. Ajudar você a fazer essa análise sincera sobre você, para que você possa viver um bom relacionamento, um relacionamento dos sonhos, a partir da sua mudança. Sem se iludir que o outro vai mudar antes de você mudar, que você vai achar o cara perfeito antes de você ser a mulher perfeita. Com os pés na realidade, eu vou poder te ajudar a de fato construir o relacionamento que você quer viver. Vou deixar meu Instagram aqui, terapeuta Emanuele. Me segue lá, me chama no direct, vamos marcar uma consulta, vamos conversar um pouquinho mais. Lá tem conteúdos mais curtinhos, todos os dias, para que você possa começar a identificar esses erros e ir pegando lá as ferramentas para mudar. Até o próximo vídeo.